Olá, queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Aqui estou eu, mais uma vez, uma nova semana, no modo remoto, ok? De aulas remotas, mas assim, não fiquem preocupados, não fiquem, de certa forma, agoniados com essa situação, certo? Mas isso aqui vai passar rapidinho. Rapidinho, logo, logo nós estaremos juntos aí, em nome de Jesus. E Deus vai estar nos ajudando a permanecer até o final do ano, sem precisar mais nos afastar, né? Ficar desse modo remoto, que a gente tem o contato, mas não é a mesma forma de contato presencial. Então prestem bastante atenção à aula. Qualquer dúvida, entre no meu privado ou coloque no grupo para que eu possa tirar as dúvidas de vocês. Hoje nós vamos estar estudando um conteúdo novo, certo? Nós vamos estar estudando o conteúdo de língua portuguesa, certo? Os porquês. Você já ouviu falar em porquê junto sem acento, porquê separado sem acento, porquê separado com acento e assim vai. Nós temos 4 tipos de porquês, certo? E esta noite a gente vai estar trabalhando cada um deles para saber como utilizá-los, certo? É claro que hoje a gente não vai ver tudo, a gente vai ver uma base, mas depois a gente vai estar se aprofundando nesse conteúdo, ok? Então, nós temos o primeiro porquê, é o porquê separado sem acento. Onde ele é utilizado? O porquê separado sem acento, ele é usado no início de frases interrogativas diretas, né, para fazer perguntas, ok? Eu posso utilizá-los em frases interrogativas. O que é essas frases interrogativas? É quando você faz a pergunta a alguém. Quando é direto? É quando ele vem no início da sentença, certo? Quando ele vem no início da sentença, e a pergunta é bem enfática, nós podemos dizer que é uma pergunta, né, uma frase interrogativa direta. Então, vamos ver aí o exemplo. O exemplo que nós temos é: por que não voltamos para casa? Então, nesse caso, quando eu faço uma pergunta direta, né, por que não voltamos para casa? Por que não voltamos ainda a estudar de maneira presencial? Né? Então, esse porquê, ele é o porquê separado sem acento, utilizado no início de frases interrogativas, que são as interrogativas diretas. Ele também pode ser usado em frases interrogativas indiretas. Quais são essas frases interrogativas indiretas? São aquelas que ficam no meio da sentença, certo? Como teu exemplo aí. Queria saber por que você não me telefonou ontem. Então aí é uma pergunta, mas é uma pergunta indireta, né? Porque você não tem ela logo no início da sentença. Ela fica no meio. E nesse caso aqui também a gente entende que esse porquê ele pode ser substituído por duas expressões, por qual ou pela qual, certo? E aí você poderia até substituir quando chegasse aqui no porquê, queria saber por qual motivo, né? Ou pelo qual motivo você não me telefonou ontem, ok? Então, quando você consegue fazer essa substituição, então também você utiliza o porquê separado sem acento, certo? E aí nós temos agora o porquê junto sem acento. O porquê junto sem acento, ele é utilizado para quê? Para que a gente dê respostas. E ele pode ser substituído pelas palavras pois ou pelas expressões para que ou uma vez que, certo? Então, quando alguém te perguntou ou você perguntou por que não iniciamos as aulas remotas, as aulas presenciais ainda, então o que é que você vai fazer? Se você estivesse me perguntando, eu iria responder para vocês: porque a prefeitura lançou um decreto que aguardássemos até
as próximas semanas, ok? Então, nesse caso, esse porquê junto sem acento, ele é um porquê utilizado para responder, para dar respostas, como é o caso aqui dos exemplos. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. É como se alguém tivesse te perguntado: por que você não foi à escola ontem? E você vai responder: não fui à escola ontem porque estava doente. Então, porque eu estava doente só. O outro: não preciso de mais exemplos porque já entendi. Então, é como se alguém tivesse dito assim: por que você não quer mais os exemplos? E você vai dizer: não preciso de mais exemplos porque não entendi. Aliás, porque já entendi, desculpa, porque já entendi. Ou você podia dizer assim: não preciso de mais exemplos, pois já entendi. Ou então, uma vez que já entendi. Então, quando você também pode fazer essas substituições, você vai usar o porquê junto sem acento, ok? E aí, nós temos agora o porquê separado com acento. Esse porquê separado com acento, ele é usado em perguntas no fim das frases interrogativas diretas, né, ou de maneira isolada. Como nós temos aqui o exemplo. O almoço não foi servido por quê? Você vê que ele está aí no final de uma frase interrogativa direta, né? Anda a pé, por quê? Final de frases interrogativas. E aqui, não vai errar mais, por quê? Nesse caso aqui, ele é um porquê usado de maneira isolada. Então, também é o porquê separado com acento. Então, nesses casos, quando é em final de frases interrogativas ou ele é utilizado de maneira isolada, então a gente usa o porquê separado com acento, ok? E agora a gente vai para o último porquê, que é o porquê junto com acento. Esse porquê junto com acento, ele possui o valor de um substantivo. E isso quer dizer que a gente pode utilizar um artigo antes dele, ok? Então, ele significa o motivo, a razão, como nós vamos ver o exemplo aqui. Olha, não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem, certo? Não foi explicado o porquê, quer dizer, o motivo, a razão de tanto barulho na noite de ontem. Então, nesse caso, quando esse porquê ele significa motivo, significa razão, então você utiliza o porquê junto com acento. Como nós temos o outro exemplo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? Quer dizer, você pode me explicar a razão, você pode me explicar o motivo, né, de tanta gente complicar algo fácil? Então, nesse caso aí, é o porquê junto com acento, ok? E aí nós temos aqui no final o resumo, certo, dos porquês, né? Porquê junto, sem acento, usado nas frases afirmativa, explicativa ou causais, né? E tem um exemplo aí. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Para respostas, né? Porquê separado sem acento em frases interrogativas, que é diretas ou indiretas, ou quando pode ser substituído pela expressão pelo qual ou suas variações. Exemplo, estes são os direitos por que ou pelos quais estamos lutando. O porquê junto com acento, quando tiver o significado de motivo, razão. Exemplo, você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê, quer dizer, me diga pelo menos um motivo, me diga pelo menos uma razão. E o porquê separado com acento no final de frases interrogativas diretas ou isoladas. Estudei bastante ontem à noite, sabe por quê? Nesse caso, uso o porquê separado com acento, ok? Então, que todos possam ter bons estudos e agora a gente vai para a atividade que vocês estão recebendo aí, ok? Responda a atividade, me mande aqui, ou no privado ou no grupo, e aí a gente vai se entendendo e você vai mandando as suas dúvidas para que nós possamos ir tirando todas elas. É um assunto fácil, só precisa de bastante atenção, ok? Então, bons estudos a todos.